Olá pessoal, hoje no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de outro tipo de tecido, né? Então já falamos do tecido muscular, já falamos de alguns tecidos conjuntivos, né? Tanto propriamente dito como, por exemplo, aquele, né, que vai ser os especializados. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do tecido epitelial, beleza? Compartilhar aqui com vocês. Certinho. Então, pessoal, aquilo que a gente já viu como definição lá no início do ano foi que quando a gente fala a respeito do tecido, nós temos 4 tecidos principais: epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Então, já vimos um pouquinho do conjuntivo, vimos a respeito do muscular, e agora a gente vai estar vendo a respeito do tecido epitelial. Beleza? Então, pessoal, quando a gente fala do tecido epitelial, nós temos como principal característica o tecido que forma a pele, né? Então, vai ser um tecido que vai estar relacionado aí a diversas situações, diversas funções, principalmente de proteção, tanto proteção externa como proteção interna, tá? Vai ser um tecido também que vai ter como característica a absorção de substâncias, principalmente quando a gente fala no tecido que vai estar relacionado ao epitélio do intestino e também alguns relacionados à percepção de sensações. Então, nós vamos observar que a distribuição do tecido epitelial é que vai determinar, de fato, qual que vai ser a função que ele vai estar relacionado. Aí, pessoal, quando a gente fala a respeito da dinâmica de organização do tecido epitelial, o que nós observamos é exatamente células perfeitamente unidas, né? Que seriam justapostas, né? E que, de certa forma, eu tenho uma pequena matriz extracelular. Então, pessoal, quando vocês viram lá em célula, a questão de toda aquela dinâmica, né? Que vai ser exatamente das especializações das células, a questão das junções celulares, né? Interdigitações, desmossomos, endesmossomos, né? Então, algumas essas estruturas é que de fato vão manter essa dinâmica, né? Pouquíssimo espaço intercelular e aquilo que seria exatamente uma característica de células justapostas. Outra situação importante com relação ao tecido epitelial é justamente o fato dele ser um tecido que ele não é vascularizado, né? Então, consequentemente, não vai sair sangue dele, né? Vamos dizer assim. E todo o seu processo de nutrição, ele vai estar relacionado, por exemplo, a tecidos adjacentes, né? Relacionado, por exemplo, aqui à lâmina basal, né? Então, tecido conjuntivo ligado a esse epitélio. Então, a gente acaba, né, de certa forma, relacionando justamente esse tipo de situação. Então, tanto aqui, ó, essa lâmina basal, né, que vai estar relacionada aí, que vai ser responsável, então, por todo esse processo de nutrição. Importante, pessoal, que com relação à estrutura desse tecido, a gente vai observar que ele pode ser encontrado tanto numa camada externa ao corpo, como uma camada interna, né? Então, o organismo todo praticamente é revestido por esse tipo de tecido, né? E aí a gente observa que em algumas situações a gente pode estar comparando, por exemplo, o tecido epitelial como se fosse pequenos ladrilhos, azulejos, né? Um do lado do outro, bem encaixadinho, né? Que vai estar formando, de fato, todo aquele mosaico, né, de células relacionadas. Ok? Então, pessoal, outras que nós podemos observar, né, com relação ao tecido epitelial, a questão do transporte de moléculas, como eu disse para vocês, né? Então, por exemplo, na questão da absorção, lá pelo intestino, pelas células do intestino, né, e ajudando, por exemplo, naquilo que chegar até o vaso sanguíneo. A questão de secreção de muco-hormônios e enzimas, quando a gente vai se referir, por exemplo, às glândulas, absorção de materiais, né, que a gente vê, por exemplo, as células intestinais, proteção de tecidos, proteção de pele, também de tecidos de órgãos internos,
A questão do controle de movimento de substâncias, que vai estar relacionado, por exemplo, à permeabilidade. Então, há uma questão de um medicamento ou substâncias para poder chegar numa porção mais interna de determinados órgãos. Captação de estímulos ambientais. Aí, quando a gente for falar da pele, a gente vai ver células especializadas, né, neuroepitélios, que vão ser capazes de ter sensações, né, de perceber algumas sensações do ambiente externo. E eu tenho também uma capacidade de contração. Não que ele tenha actina e miosina dentro dele, mas ele tem uma dinâmica de pulsação que seria exatamente o mioepitélio presente nas porções secretoras, lá nas glândulas secretoras. Então, que vai ter aquela pulsão, né, para poder estar expulsando os elementos que acabam sendo sintetizados nele. Então, aí eu tenho outras funções relacionadas ao tecido epitelial. Quando a gente fala a respeito da classificação, eu tenho dois tipos de tecido epitelial. Um que vai ser de revestimento, né? Então, função, né, principal revestimento. Então, que vai ser o epitélio de revestimento externo, que vai proteger, por exemplo, contra situações de desidratação, atrito, invasão de micro-organismos. E eu tenho o revestimento interno, que aí vai ser a questão da mucosa, da serosa, revestindo as cavidades do corpo e órgãos de maneira geral. Tá? A outra classificação seria exatamente um epitélio glandular, que já vão ser células epiteliais especializadas na produção e secreção de substâncias, né? Que aí vai estar formando as glândulas. Então tem as glândulas endócrinas, que vão lançar os seus produtos diretamente no sangue, e as exócrinas, que vão estar lançando para fora do corpo ou dentro de um órgão oco, né? Aí, com o passar dos sistemas, né, que a gente for estudando, a gente vai observar exatamente a dinâmica, né, de definição dessas glândulas endócrinas e exócrinas. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala do epitélio de revestimento, nós observamos exatamente que eu tenho uma dinâmica de organização quanto ao número de camadas, né, e quanto ao formato de células. Né? Então, por exemplo, eu tenho um epitélio de revestimento simples, que vai ter apenas uma camada. O epitélio de revestimento pseudo-estratificado, que vai ter uma única camada e que os núcleos das células dessa única camada, elas vão estar em diferentes posições, né? Então, uns vão estar na região apical, outro na região central, na região basal, né? Então, não vão estar todas exatamente na mesma organização. E eu tenho um tecido estratificado. Aí, esse estratificado vai ser aquele que vai ser formado por várias camadas. Aí, pessoal, no epitélio simples, eu tenho o pavimentoso, que vão ser células achatadas, tá? Então, o tecido epitelial pavimentoso é o que a gente encontra, por exemplo, no revestimento dos vasos sanguíneos, das cavidades do pericárdio, por exemplo, na cavidade pleural, no peritônio. Então, eu tenho tecido epitelial pavimentoso. O tecido epitelial cúbico, que já vão ser células em formato de cubo, né, no formato que a gente fala, né, poligonal. Então, esse aqui vai ser um tipo de tecido epitelial que vai ser encontrado, por exemplo, no revestimento externo do ovário, na formação das glândulas, na formação dos folículos da tireoide, né, na questão da formação dos ductos. Então, eu tenho a presença deles, né? E eu tenho aqui o tecido epitelial simples trispático ou colunar, que as células elas vão ser altas, então elas vão ser retangulares, né? Vamos dizer assim. Então vai ser encontrado, por exemplo, no númen do intestino, na vesícula biliar. Então eu tenho uma característica relacionada a esse tipo de tecido. Quando eu falo do pseudoestratificado, o pseudoestratificado também vai apresentar células retangulares, células colunares, né, ou prismáticas, vamos dizer assim. Né? E é interessante, pessoal, que nem todas as células acabam atingindo a região apical ou a região basal. Então, elas ficam meio que desorganizadas. Então, a gente encontra ele na traqueia, nos brônquios, na cavidade nasal, né?
e geralmente ele vai estar associado a um epitélio relativamente mais simples, mais especializado, melhor dizendo. Então, com proteção, secreção, transporte, né, de substâncias a partir de cílios, né? Então, a gente vai estar observando, de fato, essa dinâmica. E aí, no estratificado, eu tenho o pavimentoso queratinizado, então, ou seja, que a sua superfície ela vai ser pavimentosa e eu vou ter uma camada que a gente fala, né, que seria exatamente de material morto, né, de célula queratinizada, então que vai ter uma função, por exemplo, de proteção, é o que a gente observa na epiderme. Eu tenho pavimentoso não queratinizado, então, geralmente, esse vai estar relacionado à cavidade interna, como, por exemplo, o revestimento da boca, do esôfago, da vagina, do canal anal. Então, a gente tem esse pavimentoso não queratinizado. Então, geralmente, pessoal, são tecidos em que ele vai ser molhado, vamos dizer assim, que ele vai ser mucoso, né? Então, na mucosa, de maneira geral, a gente observa esse pavimentoso, esse estratificado pavimentoso não queratinizado, então superfície úmida. Eu tenho o estratificado cúbico, que aí a gente vai observar, por exemplo, formando os ácidos, né? Por exemplo, nas glândulas sudoríparas, nos folículos ovarianos, né? Então, que vai ter exatamente esse estratificado cúbico. E eu tenho de transição. Esse de transição, pessoal, ele não vai ser organizado em camadas. Então, são células postas em várias dimensões, porém desorganizadas, né? Aí a gente observa que elas vão ter o formato cúbico, mas não vai ser alinhado. Então vão ser meio que espalhados. Então vai ser a questão da bexiga, da ureter, dos cálices renais. Então que a gente tem exatamente essa de transição. E eu tenho, pessoal, por exemplo, o estratificado prismático colunar, que vão ser várias camadas, né, colunares. Que aí a gente observa, por exemplo, na conjuntiva do olho. Então, lá no final do terceiro período, que a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito da questão da formação, né? Da retina, dessas estruturas relacionadas, por exemplo, ao olho. Tá? Então, ó, essa, na verdade, vai ser a classificação do tecido epitelial que vai levar em consideração o número de células e o formato dessas células. Beleza? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, aqui eu tenho um pavimentoso simples, aqui eu tenho um epitélio simples cúbico, um epitélio simples colunar e aqui o pseudo estratificado. Né? Percebam que não são células alinhadas, o núcleo em várias posições, né? Mostrando exatamente esse pseudo estratificado. E é interessante, pessoal, que a maioria dos pseudo estratificados eles vão ser ciliados, né? Então, todos esses tecidos apoiados aí no tecido conjuntivo adjacente, né? Que seria aquela membrana basal, que vai ser a transição, e a lâmina própria, onde eu vou ter toda a dinâmica das fibras reticulares, né? Que aí vai ser a partir daqui que acontece toda a dinâmica de nutrição desse tecido. Beleza? Aí eu tenho os estratificados, né? Então, ó, estratificado pavimentoso. Então, ó, que eu tenho a superfície pavimentosa, né? Aí eu tenho camadas intermediárias, camada basal. Aí eu tenho o epitelial estratificado cúbico, né? Então, vão ser duas camadas de célula cúbica. O estratificado, né? O epitélio de transição, que aí a gente observa que seriam células desorganizadas em várias camadas, né? Aí eu tenho aquele que seria o relaxado e o distendido. O relaxado vai ter o formato cúbico e o distendido ele acaba tendo mais pavimentoso. Então essa dinâmica a gente percebe, por exemplo, lá na bexiga, né? Então ele relaxado e ele distendido, né? Dentro daquilo que seria de fato toda essa dinâmica de organização, ok? Então, ó, só para a gente ver um exemplo, então aqui a gente tem um simples prismático, né, um tecido estratificado, né, que vai ser revestimento, por exemplo, aí da questão da pele, né, então aqui eu tenho o prismático e aqui eu tenho o estratificado, né, aí, ó, por exemplo, um pseudo estratificado, que vai ser exatamente esse aqui mostrando, por exemplo, a traqueia,
né? Então, percebam, os núcleos eles não vão estar alinhados, né? Então, vão apresentar exatamente diferentes alturas e a questão da presença do cílio, né? Então, mais um aqui, ó, agora o simples pavimentoso. Então, ó, percebam aqui, seria exatamente uma única camada de células achatadas, né? Aí que nós observamos, por exemplo, na questão do endotélio, na parede, né, dos vasos sanguíneos. E aqui eu tenho aquele que seria o simples cúbico, né? Então, formando, por exemplo, aqui um folículo da tireoide. É só para a gente observar, né? Ter uma noção de como que seria essa estrutura, tá? E o último, pessoal, a questão do prismático. Então, mostrando, por exemplo, aqui o lumen do intestino, né? Então, toda aquela dinâmica, ó, a diferença é quando a gente observa, ó, os núcleos alinhados sempre na região basal, né? Então, diferente do pseudoestratificado, que ele vai ter o núcleo em diferentes alturas ali da célula, dá até uma falsa impressão de que seria um tecido estratificado, ok? E aqui, pessoal, de transição. Então, aquilo que eu falei, ó, várias camadas de célula, porém as células desorganizadas, né? Células em formato cúbico, né? Um pouco poligonais, né? Então aí a gente vê na questão da bexiga urinária, a ureter, a parte superior da uretra, né? Então quando a gente for ver lá o sistema urinário, a gente vai ver muito a respeito desse epitélio de transição, que aí acaba tendo exatamente esse tipo de composição, ok? E aí, pessoal, quando a gente fala a respeito do epitélio glandular, como nós vimos, então vai ser células epiteliais especializadas. E o principal conceito relacionado ao epitélio glandular seria exatamente que eles acabam abandonando, vamos dizer assim, a sua origem na superfície e acaba se desenvolvendo ali no tecido adjacente. Então, pessoal, o que nós observamos é que essas glândulas acabam se formando ali na lâmina basal, né, que vai se formar ali, por exemplo, no tecido conjuntivo e que vão estar formando aí pequenos aglomerados celulares. Então, existem aqueles que vão manter o contato ainda com a superfície ou aqueles que acabam sendo todos entremeados aí por vasos sanguíneos. Aí que a gente vai ver que vai dar a diferença dos tipos de glândula, né? Então, pessoal, na questão do epitélio glandular, então, ó, podem sintetizar, armazenar e eliminar, excretar proteínas, lipídios ou complexos de carboidrato e proteína. Então, por exemplo, proteínas nós observamos, por exemplo, no pâncreas. No caso, a insulina e o glucagon. Né? Lipídios a gente observa, por exemplo, na adrenal. Né? Então, a gente observa aqui os hormônios esteroides liberados pela adrenal, né? E também pelas glândulas sebáceas. E complexos de carboidrato e proteína nas glândulas salivares, que acabam ajudando, por exemplo, em toda a dinâmica da digestão. E é interessante, pessoal, que a glândula mamária ela acaba tendo um pouquinho de cada uma, né? Então, libera proteína, libera lipídio, libera complexos de carboidrato, de proteína. Então, ela acaba sendo multifuncional, né, nesse sentido, com relação aos produtos que ela acaba liberando, tá? Aí, pessoal, o que nós observamos que na relação dessas células que vão estar formando esse epitélio glandular é que geralmente, depois de sintetizado, esses compostos eles podem ser temporariamente armazenados, até que se tenha um estímulo a partir de um neurotransmissor, né, ou de um segundo mensageiro, né, ou de repente até mesmo por conta da ação de um hormônio, para que possa estar liberando pequenas vesículas, né, ou até mesmo quando a gente fala, por exemplo, no caso dos esteroides, que vai ser por difusão, ali no local onde ele vai estar fazendo efeito, tá? Então, quando você tem as glândulas que são capazes de acumular temporariamente essa substância armazenada, a gente identifica, então, como aqueles grânulos de secreção, tá? Então, aí a gente acaba tendo, né, essa dinâmica com relação, por exemplo, a toda essa característica, né, desses tipos de glândula, ok? Só lembrando, não são todas que vão armazenar. Algumas, elas vão estar naquela função de produzir
e liberar. Então, estimula, produz, libera. E outras que vão ter a capacidade de estar armazenando. Beleza? Na questão da classificação das glândulas, eu tenho glândulas unicelulares, que são as células caliciformes, né? Essas células caliciformes estão presentes no epitélio respiratório, estão presentes, por exemplo, na questão do intestino, então que vão ser responsáveis, né, pela liberação de muco, né? Então a gente vai ver, quando falar a respeito do sistema respiratório, do sistema digestório, a importância das substâncias que acabam sendo liberadas por essas células caliciformes. E eu tenho, pessoal, as glândulas multicelulares, que a gente fala que são aquelas glândulas propriamente ditas, que aí vai ser formada, né, por um epitélio de revestimento, né, que invade o tecido conjuntivo adjacente e sofre a diferenciação. Então, podendo manter o contato ainda com superfície, ou simplesmente, né, perde, né, o contato e tem diretamente com aquilo que seria com os vasos sanguíneos. Aí que a gente vê, né, as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. Ok? Pessoal, na questão da formação do epitélio glandular, só para a gente ter, né, mais ou menos uma noção de como que vai acontecer. Então, inicialmente, eu tenho a proliferação dessas células, né, seguida de uma penetração no tecido conjuntivo, né? Então, percebam, pessoal, que a lâmina basal, que seria aquela membrana de transição para o conjuntivo, ele mantém em volta da glândula, tá? E aí eu tenho, elas podem estar mantendo ou não contato com a superfície no qual ela se originou, né? Então, quando eu tenho a formação, quando eu tenho mantendo contato ainda, aí eu tenho a formação de uma glândula exócrina. Aí, quando você perde o contato, né? Quando o contato é desfeito, aí são formadas glândulas endócrinas, né? Aí eu tenho desaparecimento das células que formam o ducto, eu tenho um processo de angiogênese, que seria a formação de vasos sanguíneos, né? E aí, consequentemente, a formação de uma porção secretora, né? Então, liberando essas substâncias que vão estar caindo na corrente sanguínea, né? Então, a gente vai ver que as endócrinas podem estar se organizando em cordões ou formando um folículo, né? Onde vai estar armazenando essas substâncias que acabam sendo sintetizadas. Ok? Pessoal, falando um pouquinho das glândulas endócrinas. Então, como nós vimos ali na questão da formação, ela não vai possuir o ducto, né? Então, aquela conexão com o epitélio, ela acaba sendo desfeita. Então, a sua secreção, depois de produzida, ela vai ser liberada diretamente na corrente sanguínea, né? E aí, caindo da corrente sanguínea, acaba sendo transportada para aquele local onde vai ser o seu alvo, onde tem a sua célula-alvo. Tá? Então, eu tenho uma certa especificidade com relação a esses hormônios. Então, apenas algumas células vão ter receptores para poder responder de forma positiva ou negativa à interação direta com esse hormônio. Tá? E aí, dentro da dinâmica da formação dessas glândulas endócrinas, a gente observa que ela pode estar se organizando de duas formas, que eu até citei ali, né, quando eu falei da formação da glândula. Né? Então, pode estar formando uma espécie de cordões celulares, né? Então, a glândula endócrina cordonal, que aí vai estar relacionado diretamente a um processo de que eu tenho uma sequência de células em volta dele, a formação de pequenos capilares sanguíneos, né? E eu tenho a formação das glândulas endócrinas foliculares, né? Então, formam pequenas vesículas, pequenos folículos, que aí vai estar sendo preenchido, né, por um material que foi secretado, né? Então aqui a gente fala que seria o coloide. Então a glândula da tireoide, por exemplo, acaba apresentando exatamente esse tipo de característica, né? Quando a gente fala das glândulas exócrinas, vamos imaginar que vai ser aquela que vai ter uma porção secretora e vai ter um ducto que vai transportar essa secreção para o meio externo, né? Ou para um órgão oco. Então a gente acaba observando exatamente esse tipo de situação. E dentro da dinâmica da formação das glândulas exócrinas, eu tenho aquilo que seria as glândulas simples, que seria exatamente aquelas que não vão apresentar ramificações, né? Então vai ter apenas uma porção secretora ligada por um ducto, e eu tenho as glândulas compostas,
que aí vão apresentar exatamente ramificações, ductos ramificados, que aí acabam tendo, né, uma certa complexidade com relação à organização, né, como a gente, por exemplo, observa nos ácidos pancreáticos, né? Então, são vários, caindo todos eles no mesmo ducto, né? E aí, pessoal, nessa dinâmica, quando a gente fala a respeito da organização dessas glândulas simples e compostas, a gente acaba observando que a sua forma de secreção ela vai estar de acordo com aquilo que seria a estrutura formada. Então, por exemplo, nas glândulas simples, eu posso ter exatamente uma porção secretora tubular, então que, no caso, acaba sendo como se fosse exatamente uma forma de tubo, né? Um tubular enovelado ou formando os ácinos, né? E quando a gente fala a respeito das glândulas compostas, além de ter formação tubular e de ácinos, eu tenho também a possibilidade de túbulo acinosa, que é o que a gente observa, por exemplo, no pâncreas, né? Então aqui eu estou dando uma definição geral, até porque quando a gente for falar de maneira específica dos sistemas, onde eu tenho a presença dessas glândulas exócrinas, né, a gente vai estar observando as características mais específicas, baseada exatamente em toda essa caracterização e formação dessas estruturas. Beleza? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, as glândulas simples, né, em que eu tenho de fato um processo de tubular simples, um processo tubular ramificado, e aqui eu tenho o tubular enovelado, né, formando os ácinos, né? E aqui eu tenho um ácino que vai estar relacionado a um processo simples ramificado. Então, por exemplo, os alvéolos pulmonares, né, acaba tendo essa característica. E já nas glândulas compostas, né? Então eu tenho a tubular composta, né? Então vários tubos. Eu tenho o acinoso, né? Que é que a gente observa, por exemplo, na formação dos alvéolos, e o túbulo acinoso, né? Então eu tenho aquilo que seria o ácino mais o tubo, que acaba tendo toda essa complexidade, né? Então essas porções secretoras, né, mostradas exatamente no azul claro, e os ductos excretores mostrando exatamente nessa coloração mais amarelada, né? Então, a simples dividindo, os ductos não vão se dividir. Em contrapartida, no composto, eu tenho a subdivisão desses ductos. Então, essa seria a diferença. No simples, um único ducto. No composto, eu tenho uma subdivisão desses ductos secretores. Beleza? E aí, pessoal, na dinâmica de secreção, no modo de liberação dessas substâncias, né, das glândulas exócrinas, eu tenho a dinâmica de definição como uma glândula merócrina, holócrina e apócrina. Quando eu falo uma glândula merócrina, vai ser aquela que a secreção é liberada por exocitose, né? Então, por exemplo, eu tenho aquilo que seria exatamente a liberação do material. E aí, pessoal, na liberação desse material, eu não tenho a perda de outro material celular. No caso das holócrinas, como aí a gente tem, por exemplo, as glândulas sebáceas, o produto que acaba sendo eliminado, ela vai estar relacionado diretamente com a destruição da célula, né? Então a célula vai ser destruída, né? Vai ser rompida e, consequentemente, acaba liberando, né, aquilo que seria a substância de secreção. E eu tenho aquilo que seria, por exemplo, a apócrina, né? Como é o caso das glândulas mamárias, que o produto da secreção ele vai estar saindo em pequenas porções de citoplasma, né? Então, como se fossem bolsas citoplasmáticas com conteúdo que acaba sendo liberado. Então, eu tenho as três formas de liberação dos produtos que acabam sendo produzidos. Merócrina libera o produto e não tem perda de conteúdo celular. Holócrina rompe a célula e libera conteúdo, e libera, né, a substância produzida. E no caso da apócrina, ela vai estar liberando pequenas vesículas, né, citoplasmáticas com aquela substância que acaba sendo produzida. Ok? Então, pessoal, esse foi toda a nossa dinâmica de definição do tecido epitelial. Agora, baseado numa aplicação, né, vamos dizer assim, no local onde a gente pode estar observando a questão do tecido epitelial, né, com a sua característica de revestimento e de glandular, seria exatamente na formação da pele e dos anexos, né, que a gente identifica como o sistema
tegumentar. E aí, pessoal, quando a gente fala do sistema tegumentar, nós consideramos aí o maior órgão do nosso corpo, né? Então, representando aí 16% de todo o peso do nosso organismo. Ele vai ter a função que vai ser baseada exatamente na característica do tecido epitelial, que vai ser de proteção contra a desidratação, atrito, agentes químicos, agentes biológicos. Então, que vai ter essa característica, né? A gente observa que, de fato, o sistema tegumentar ele não vai ser constituído apenas por tecido epitelial, né? A gente vai observar que eu vou ter tecido epitelial de origem ectodérmica, eu vou ter tecido conjuntivo de origem mesodérmica. Então, no caso, o tecido epitelial dando origem à epiderme e o tecido conjuntivo dando origem à mesoderme. E é interessante que logo abaixo dessa mesoderme, né, dessa derme, a gente vai estar observando a hipoderme, que aí já vai ser um tecido relacionado, por exemplo, a um grupo de células adiposas, né? Então aí a gente acaba observando exatamente essa situação. Com relação ao sistema tegumentar, nós observamos exatamente uma grande quantidade, né, de terminações nervosas, principalmente aquelas de características sensoriais, né, que vão estar processando informações relacionadas ao ambiente e direcionar exatamente para o sistema nervoso, né? Então aí a gente acaba observando de fato toda essa dinâmica. E outra característica interessante, pessoal, como ele é parcialmente vascularizado, parte dessa termorregulação que acaba acontecendo vai ser baseada exatamente nas glândulas, né? Então aí os vasos sanguíneos e as glândulas, principalmente as glândulas sudoríparas, na liberação de líquido para que possa estar tendo exatamente essa termorregulação, né? Então aí a gente vê, por exemplo, o tecido tegumentar formando a pele, formando a que a gente fala, né, pele grossa, pele fina, então recobrindo articulações, né? Aí a gente vai estar observando diferentes situações que vão estar relacionadas à formação dessa estrutura, desse sistema tegumentar. Ok? Então, pessoal, de forma mais específica, nós observamos, então, que o sistema tegumentar, né, a pele, vai ser formada pela camada da epiderme e da derme, né? Então, quando a gente fala especificamente da epiderme, a epiderme, então, vai ser formada por um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, com aquelas células queratinizadas, né? Formando exatamente a camada da córnea. Então, que a gente tem, de fato, justamente essa situação. E as células que vão estar predominando aqui nesse local vai ser exatamente os queratinócitos, né? Que a gente vai estar vendo, de fato, qual que vai ser a função relacionada a ele. Além dos queratinócitos, nós temos a questão dos melanócitos, né? Que são células que vão produzir pigmentos. As células de Langerhans, né? Que já vão ser células relacionadas à defesa. E as de Merkel, né? Que vão estar relacionadas àquele neuroepitélio, né? O que nós observamos, pessoal, que a epiderme ela pode ter uma variação com relação à sua espessura, de acordo exatamente com o local. Então, a gente tem a definição de pele grossa e pele fina. Então, por exemplo, palma da mão, sola do pé, pele grossa. Os demais locais, né, como o caso aqui, o braço, onde a gente vê a questão do rosto, aí a gente tem, por exemplo, a questão da pele fina. Então, geralmente, onde eu tenho, por exemplo, a questão de presença de articulações, eu tenho uma pele relativamente mais grossa, né? Então, eu entendo, de fato, esse tipo de situação, tá? Outra característica interessante com relação à epiderme seria o fato dela ser formada por 5 camadas, né? Que, dependendo do tipo de microscopia, acaba não sendo tão distinguível, mas que a gente vai estar observando aquilo que seria a organização de acordo com os tipos celulares que poderão ser encontrados. Então, eu tenho uma camada basal, pegar aquela que vai ser a base da epiderme, né, seguida por uma camada espinhosa, granulosa, lúcida, que vai ser aquela mais apical, e depois a camada da córnea, né, onde a gente vai estar observando, de fato, a presença de todo aquele material queratinizado. Ok? Então, ó, vamos ver um pouquinho a respeito
dessas camadas, né? Então, ó, a córnea, que seria um material queratinizado, né? Seguido da camada lúcida, né? Depois a camada granulosa, o espinhoso, né? E depois o extrato basal. Então, pessoal, é interessante, por exemplo, que aqui no extrato basal é onde a gente observa a questão do neuroepitélio, né? Então, onde a gente tem, por exemplo, a característica daquelas células que são sensitivas. Aí a gente tem também a presença dos quelatinócitos, né, que já vão ser, dos melanócitos, que vão ser aquelas células que vão estar relacionadas à produção de grânulos de melanina, né? Aí todas essas rosinhas aqui que a gente observa são os queratinócitos, e aqui no meio do extrato espinhoso, né, da camada espinhosa, eu tenho as células de Langerhans, né? Que não é a ilhota de Langerhans, mas são células que acabam tendo característica de defesa, né? Que vão ter origem daquilo que a gente fala, né, do sistema monofagocítico, né, que vai estar relacionado justamente a essa situação. Tá? Então aí eu tenho aqui esse rosinha mostrando os queratinócitos, e aí a célula de Merkel, né, que vai ser exatamente aquele neuroepitélio. Certinho? Então, ó, quando a gente vê a questão das células que vão estar relacionadas à formação dessas estruturas, então, falando, por exemplo, dos melanócitos, então, pessoal, o melanócito vai ser uma célula especializada na produção de pigmentos, que seria, no caso, a melanina. Né? Então, esses melanócitos eles vão ser encontrados naquela região, né, de transição da derme com a epiderme. Então, vai ser naquela camada basal. Né? Então, aí que a gente acaba observando, de fato, o local onde ela vai estar presente. Então, aí eu tenho esse tipo de célula. Só lembrando que não vai ser a única célula que vai ser encontrada nessa região. Né? Então, aí ela recebe e acaba produzindo as melaninas que vão ficar ao redor dos queratinócitos e até mesmo no interior deles, né? Então, preenchendo aquele pequeno espaço intercelular e também entrando aí, por exemplo, dentro das células. E é interessante, pessoal, que eu tenho duas situações que podem estar relacionadas aos melanócitos, né? Uma seria a questão do albinismo, que seria a ausência, né, da produção de melanina, né? Então, por conta da questão da ausência da tirosinase, né? Que aí vai ser relacionado, por exemplo, à síntese da melanina, né? Então, aí você tem comprometimento da cascata de síntese. E eu tenho, por exemplo, o vitiligo, que, na verdade, o vitiligo ele vai ser a diminuição, né? Vai ser um processo crônico, então, que vai acontecer ao longo do tempo, que vai ser a diminuição das células produtoras de melanina. Então, é como se tivesse uma diminuição dos melanócitos, né? Então, aí acaba tendo aquilo que seria uma baixa produção. No caso do albinismo, a gente observa que ele vai ser uma doença autossômica recessiva, né? Então, lá na genética, vocês vão ver relacionado justamente a esse tipo de genoma, né? Vocês vão estar vendo exatamente essas definições de doenças genéticas. E no caso do vitiligo, a gente observa que existem algumas evidências que mostram que é uma doença genética e outras que falam que são manifestações autoimunes, né? Que leva à destruição desses melanócitos, né? Então aí eu tenho a primeira célula aí nessa região basal relacionada, por exemplo, à produção desses pigmentos, né? As células de Langerhans, como eu disse para vocês, vão ser células móveis, né? Que a gente fala que vão estar relacionadas, por exemplo, a um processo de imunovigilância, né? Então vão estar ajudando, por exemplo, naquilo que seria a identificação de corpo estranho. Então, ela acaba sendo o que a gente fala, né? Que seriam células móveis e dendríticas. Então, ela vai funcionar como uma célula apresentadora de antígeno, né? E vai estar presente exatamente naquela camada espinhal, né? Aquela camada intermediária. No caso das células de Merkel, como eu disse para vocês, são aqueles neuroepitélios, né? Então, vão estar localizados na região basal, né? No mesmo local onde a gente observa os melanócitos, e vai ter uma função sensorial. Então, percebam, né? Ligado a fibras nervosas e que vão ser responsáveis por estar processando
as informações que estão no meio ambiente, né? E aí, consequentemente, envia para o sistema nervoso central, né, para que possa ter toda aquela dinâmica de processamento. Né? Então, a gente observa, né, de fato, essas características relacionadas às células de Merkel. Ok? Agora, falando especificamente, pessoal, das camadas que vão estar formando o tecido epitelial. Né? Então, ó, a camada da córnea. A camada da córnea vai ser onde eu tenho material queratinizado. Né? Então, células achatadas e mortas, sem núcleo. Então, o citoplasma dela vai estar completamente preenchido por queratina. Né? O que nós observamos é que, de certa forma, eu tenho uma diferença na espessura dessa camada, né? Que vai estar variando de acordo com a dinâmica de ser um epitélio relacionado a uma pele fina ou uma pele grossa, ok? A segunda camada, que seria a camada lúcida, já vai ser uma camada, né, que vai ser mais evidente quando a gente fala da pele grossa. Na pele fina, a gente quase não consegue perceber, tá? Então, vai ter a presença de células achatadas, né, que, de certa forma, vão apresentar uma grande quantidade de organelas, que, com o passar do tempo, elas vão ser digeridas, né? E que aí vão tomar exatamente aquilo que seria a formação da camada da córnea. Já a camada granulosa vai ser uma camada que vai ter 5 fileiras de células, né? Células poligonais, achatadas, núcleo central, com característica basofílica, e vai ser aqui a principal barreira contra a penetração de substância. Né? E vai ser a camada que vai ter a característica de tornar a pele impermeável. Então, aí, a camada granulosa. A quarta camada, que é a espinhosa, vai ser aquela que tem o maior volume, né, de células, né, que vai ter o maior volume de células ali do que a camada basal. Então, vão ser células cuboides, ligeiramente achatadas, né? E aí a gente vê alguns feixes de queratina em volta dessas células e que vai estar relacionado aí a uma característica exatamente da presença daquelas células de Langerhans, né? Que seriam aquelas células dendríticas. E a última camada, que seria a camada basal, então células prismáticas, células cuboides. E aqui, pessoal, nessa camada basal, é onde eu tenho uma grande quantidade de células totipotentes, que seriam exatamente aquelas células tronco, né? Que aí acabam tendo a característica de estar se diferenciando nas diferentes camadas da epiderme. Né? Então, a camada basal, ela vai ser responsável por todo o processo de renovação da epiderme, né? Tanto ela quanto a camada espinhosa, mas vai ser de fato aqui nessa região onde nós observamos uma maior quantidade dessas células com potencial de diferenciação celular. Beleza? Pessoal, na questão da formação das camadas, como eu disse para vocês, a gente vai ter uma diferenciação de acordo com a espessura. Né? Então, quando eu tenho a pele fina, nem todas as camadas elas acabam sendo evidentes. Então, por exemplo, aqui fica muito mais perceptível a camada da córnea, a camada espinhosa e a camada basal. Já numa pele grossa, aí a gente tem uma definição melhor. A camada da córnea, seguida, né, vamos dizer assim, daquela camada, né, lúcida, né? Aí vem da granulosa a espinhal, para que depois eu tenha a basal. Então, de certa forma, a espessura dessa pele também acaba mostrando, né, que de fato eu tenho uma diferença, né, na questão da, da, da possibilidade, né, da gente estar visualizando as camadas da epiderme. Outra característica importante que nós observamos, né, na questão da definição da espessura dessa epiderme seria exatamente a transição para a derme. Né? Então, percebam que na pele fina eu tenho uma interface regular, enquanto que na pele grossa, essa interface da epiderme com a derme
já vai ser mais irregular, né? Então, formando, por exemplo, papilas dérmicas, né? Que vão ser exatamente parte da derme que vai estar penetrando aí na epiderme, né? Então, formando exatamente essas papilas. Tanto que aqui a gente fala, né, que seria a camada papilar da derme, né? Que acaba tendo, de fato, esse tipo de característica. Ok? Então, ó, falando especificamente da derme, como eu disse para vocês lá no início, a derme vai ser formada por tecido conjuntivo. Então, vai ser aquele tecido conjuntivo que apoia a pele, né, ao tecido subcutâneo. Né? Então, de certa forma, eu tenho uma certa variação com relação à sua espessura, né? De acordo com aquilo que seria o seu local onde vai ser encontrado. Né? Então, a gente tem uma superfície, de certa forma, irregular. Quando a gente fala a respeito da pele grossa, né? Formando, então, aquelas papilas dérmicas, acompanhando as entranhas, por exemplo, da epiderme. E aí vamos imaginar que são locais, geralmente onde tem essas papilas, então eu aumento a superfície de contato, então são locais onde você tem maior atrito, maior abrasão. Palma da mão, sola do pé, né? Então seria dando uma maior resistência, por exemplo, à pele, né? Além de toda essa dinâmica de tecido conjuntivo, que a gente vai observar tecido conjuntivo frouxo e denso não modelado, eu tenho que a gente fala que são os anexos cutâneos, né? Aí vai ter presença de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, de terminações nervosas, né? Que podem estar livres ou encapsuladas, que vão estar presentes exatamente nessa região, ok? Então, ó, só para a gente ter uma ideia com relação às estruturas, né? Então, a gente fala que quando a gente, da derme eu vou ter duas camadas. Então, a camada papilar e reticular. Então, a camada papilar vai ser exatamente formada por tecido conjuntivo frouxo, né? Então, com fibras de colágeno do tipo 3, né? Que vai ser lá as fibras reticulares, né? Então, aqui eu tenho a presença de pequenos vasos sanguíneos, que aí acabam sendo responsáveis por toda a dinâmica de nutrição e oxigenação da epiderme. Já essa camada mais interna, que vai ser a maior, a mais espessa, que vai ser formada por tecido conjuntivo denso não modelado, a gente identifica como a camada reticular. Então, é ela que dá elasticidade à pele, onde vai ser encontrado os grandes vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, né? Algum daqueles nervos encapsulados e não encapsulados, né? Presença, por exemplo, lá dos folículos pilosos, né? Por exemplo, das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas. Então, todos aqueles anexos da derme vão estar presentes exatamente nessa região. Então, camada papilar, tecido conjuntivo frouxo, pequenos vasos sanguíneos, né? E camada reticular, tecido conjuntivo denso não modelado. Os grandes vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminações nervosas, folículo piloso, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, acabam sendo encontradas exatamente nessa região. Beleza? Pessoal, a última camada que nós observamos é exatamente a hipoderme, que na verdade ela acaba não sendo parte do sistema tegumentar. Né? A gente considera a pele apenas a derme e a epiderme. E eu tenho uma terceira camada subjacente, que seria exatamente a hipoderme. Na hipoderme, pessoal, que é essa camada mais interna, vai ser formada exatamente por tecido conjuntivo frouxo, né? E rico em células adiposas, né? Então aí que a gente observa que dependendo do estado nutricional da pessoa, eu posso ter essa camada da hipoderme muito mais acentuado, né? Então é interessante que essa camada da hipoderme ajuda a manter a temperatura do corpo, né? A questão de toda a questão da mobilidade, então que a gente fala, né, de estar apertando, né? Só apertar, ver aquelas bainhas, né, que a gente aperta, né? E vai ser justamente a hipoderme que acaba formando as covinhas da celulite, né?
que são as saliências desses tecidos adiposos que acabam formando. Então, quanto maior a quantidade, mais desorganizado, maior a possibilidade de formação das covinhas, né, que vão estar dando origem exatamente às celulites, né? Então, só para a gente observar, ó, um tecido conjuntivo frouxo, rico em células adiposas, né? Tem presença de vasos sanguíneos, né? Aqui uma artéria bem acentuada, né? Que vai estar relacionado, de fato, a esse tipo de característica. Ok? Pessoal, já falando um pouquinho dos anexos, né? De estruturas que vão poder ser encontradas, quando a gente fala, por exemplo, da derme, da epiderme, a gente vai observar que vai ter a formação de vasos sanguíneos, né? De origem arterial e de origem venosa. Com relação aos vasos arteriais, né, eu vou ter a formação de dois plexos, né? Um plexo que vai ser na transição da derme com a hipoderme e outra que vai ser entre a camada reticular e camada papilar, tá? Então, percebam o plexo entre a camada reticular e papilar e o segundo plexo, que vai estar relacionado, por exemplo, à transição da derme com a hipoderme. Quando a gente fala do plexo, que vai estar aqui, né, nessa transição do plexo reticular com papilar, aí vai estar partindo pequenos capilares, né, que vão estar formando ramos arteriais ascendente e ramos arteriais descendente, né? Então, que vai, por exemplo, formando aquilo que seria toda a dinâmica dos pequenos vasos sanguíneos da camada papilar, né? E que aí vai estar ajudando, por exemplo, da nutrição da epiderme. Já com relação aos plexos venosos, eu tenho dois que vão ser formados, né, na mesma dinâmica dos arteriais, e um terceiro que vai ser justamente na região média da derme, né, que vai estar exatamente essa transição que acontece entre as duas regiões, né? Aqui não dá para perceber, mas é como se eu tivesse um plexo venoso, um terceiro plexo que vai ser exatamente na região média da derme, ok? Com relação aos receptores sensoriais, então, aquilo que eu falei, vão ser terminações nervosas livres, que vão estar localizadas aí na epiderme, né? Então, podem estar associadas ao folículo piloso, podem estar associadas às glândulas, né? Formando tanto processos não encapsulados como complexos encapsulados. As terminações nervosas livres que penetram na epiderme, elas acabam tendo funções táteis, né? Que seria exatamente o toque, pressão, variação de temperatura, dor, coceira e outras demais sensações do ambiente. Já esses receptores que são encapsulados, né? Como no caso o Ruffini, o Walter Pacini, né? E a questão do Meissner, eles não necessariamente estão relacionados, por exemplo, a sensações cutâneas, né? Mas acabam funcionando como receptores, né? Mecanorreceptores. Então, que vai estar relacionado ao movimento dos órgãos, à pressão, que acabam sendo exercidos exatamente nessa região, tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, aqui eu tenho um corpúsculo de Meissner, né? Que vai estar localizado exatamente naquela papila dérmica, e eu tenho um corpúsculo de Walter Pacini, que vai estar lá no meio, por exemplo, da epiderme, que dá para a gente ver. Inclusive, né, nas lâminas que nós temos no laboratório, a gente consegue observar exatamente essas duas estruturas. Ok? Então, ó, de acordo com a função, o Ruffini vai estar relacionada a um mecanorreceptor de calor, o Merkel ao mecanorreceptor de tato e pressão. Então, percebam que eles vão ser sensações secundárias. O Pacini na pressão, os receptores de Meissner no tato e as terminações nervosas livres, aquelas sensações gerais, né, de dor que a gente acaba observando. Então, só para a gente ter uma ideia, né, desses receptores sensitivos que vão ser encontrados aí
na pele. Ok? Falando agora dos anexos, os dois principais, o pelos e as unhas, vamos imaginar que ambos, né, vão se originar de uma invaginação da epiderme, né? Então, aí que vai, por exemplo, dando origem à questão de uma espécie de um folículo piloso. Então, ó, eu tenho aquilo que seria uma invaginação da epiderme, formando um folículo piloso, né? E que vai apresentar uma dilatação terminal, né? Que a gente fala que seria exatamente ó, o bulbo piloso, né? E o centro dele, a gente acaba observando aquilo que seria uma espécie de uma papila dérmica, né? Então, células que vão estar cobrindo, de fato, essa papila, que acaba formando a raiz do pelo, né? Então, que eu tenho, de fato, essa situação. Então, novamente, ó, o pelo, uma invaginação da epiderme, né, que vai apresentar uma dilatação terminal, formando o bulbo piloso. No meio desse bulbo piloso, eu tenho exatamente uma papila dérmica, e que vai ser entremanhada, né, recoberta por células especializadas, né, que vai ser a raiz do pelo, tá? Aí, pessoal, é interessante que nessa raiz do pelo, eu tenho a questão da multiplicação dessas células, né, em vários tipos de células, que aí vai estar, por exemplo, relacionada à formação de pelos grossos, pelos finos, né? Então, células vascularizadas, pouco queratinizada, né? Que aí vai partir da medula, né? Da medula desse pelo. E é interessante, pessoal, que essas células queratinizadas, que vão partir exatamente dessa medula, acaba formando aquilo que seria uma espécie de uma cutícula, né? Então, essa cutícula, né, que vai ser constituída por células queratinizadas, né, que vão estar se originando ali no início desse bulbo, né, onde eu tenho toda aquela dinâmica e que acaba formando exatamente uma espécie de escama, né? Tanto, por exemplo, alguns dos tratamentos, né, que são relacionados, por exemplo, com o cabelo, hidratação, é justamente para você poder estar baixando essas cutículas, né? Então fica aquelas ilustrações, aquela cutícula aberta, e quando passa o produto ela fecha. Então que isso acaba, de fato, protegendo o pelo, né? No caso, o cabelo. Então aí, essas células vão sofrendo diferenciação e vão ser preenchidas exatamente por material queratinizado, e aí acaba dando origem exatamente ao pelo. Certinho? É interessante, pessoal, que em volta desse pelo, né, eu tenho aquilo que seria a bainha, né, a bainha epitelial. Então, eu tenho uma bainha externa, né, que vai estar relacionado exatamente a um conjunto de células originadas lá da raiz do pelo, e uma bainha interna. Então, percebam que a bainha externa ela vai ser contínua, né, no epitélio, né, do epitélio da epiderme, e vai desaparecer quando chega exatamente nessa região mais abaixo, né? Então, onde eu tenho, por exemplo, a formação das glândulas sebáceas, né? Então, é interessante que em volta de todo o pilo, né, que acaba sendo formado, a gente tem uma bainha, né, de tecido conjuntivo, que acaba sendo bem desenvolvida, né, que acaba sendo, que a gente fala, né, o tecido conjuntivo do folículo piloso, né, que aí acaba cobrindo toda a estrutura do pelo, né. É interessante, pessoal, que aqui nessa estrutura nós temos a inserção de alguns músculos eretores, né, que acabam fazendo com que o pelo ele fique ereto, né? Então aí que na contração faz com que ele fique numa posição ereto, né? Que aí a gente fala que seria de fato toda a característica relacionada exatamente à dinâmica de formação desse pelo, ok? Já com relação à unha, a unha ela vai ser uma placa de célula queratinizada, né? Que aí vai ser localizada, por exemplo, na superfície dorsal das falanges dos dedos. Então, que a gente observa que eu tenho uma raiz da unha parecida com a do pelo, só que a diferença, pessoal, que na formação da unha,
eu não tenho aquilo que seriam as células queratinizadas, né, que seriam com pigmentos, melhor dizendo. Ela vai ser queratinizada, mas não vai ter pigmentação, né? Então, aqui eu tenho o epitélio que vai cobrir a unha, né? Aí eu tenho todo o processo de diferenciação. Então, essas células acabam sendo queratinizadas, perdendo aquilo que seria a sua coloração, né? E aí formando uma espécie de escamas compactas, né? Então, que vai ser fortemente aderidas, diferente do que a gente observa, por exemplo, na formação do pelo. Né? Aí eu tenho aquilo que seria a formação da unha. Né? Então, aí são os dois anexos relacionados aí ao sistema tegumentar. Aí, pessoal, já falando das glândulas, eu tenho duas glândulas principais que vão ser observadas. As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas, elas acabam sendo as mais numerosas, né? Então, elas vão estar formadas, né, exatamente por células mioepiteliais, que são aquelas que vão ter, de fato, capacidade de pulsão, né, que seria com uma espécie de uma contração. Então, vai ter um aspecto de tubo, né, e que vai ser recoberto por célula. Né? Então, ele vai ser um processo enovelado, como a gente viu, por exemplo, na formação daquelas glândulas exócrinas, né, lá em cima. A gente observa que essas glândulas sudoríparas, elas acabam estando localizadas numa região mais profunda da derme, né? E numa região um pouco acima da hipoderme. Então, é um tipo de glândula exócrina tubular simples. Então, eu tenho células relativamente basofílicas, né? Escuras, que vão ter como produto glicoproteínas, né? E eu tenho as células claras, que vão ser responsáveis pela produção de suor. Então, percebam, ó, eu tenho células escuras, produtoras de glicoproteínas, e células claras, que vão ser, né, transportadoras, né, de íons e que vão ser responsáveis pela secreção da solução aquosa. Então, eu tenho, de fato, a questão da formação da glândula sudorípara. De certa maneira, pessoal, a composição do suor, ele vai ser uma substância de pH neutro, né? Algumas podem ter, vai ser levemente ácido, com uma grande quantidade de sódio, potássio, cloro, ureia, ácido úrico e amônia, né? Então, vai ser uma solução hipotônica, né? Então, de certa forma, o que nós observamos que a sua principal função vai ser regular a questão da temperatura corporal, né? Então, a liberação desse líquido tende ao resfriamento do corpo, ok? Já no caso das glândulas sebáceas, a glândula sebácea ela vai estar relacionada sempre a um folículo piloso. Ela vai estar sempre desembocando exatamente no folículo piloso. Então, por exemplo, no tecido, na pele grossa, como no caso na palma da mão, na planta do pé, eu não vou ter glândulas sebáceas, né? Então, a gente observa a formação de pequenos ácidos, né? Então, vai ser exatamente ramificada e esses ácidos vão desembocar naquilo que seria um ducto curto, né? Que aí a gente praticamente não consegue observar. Nós verificamos, pessoal, que a atividade biológica dessa glândula ela acaba sendo relativamente baixa até a puberdade, né? Então, quando você tem um estímulo para hormônios sexuais, a tendência é que essa glândula acabe liberando uma grande quantidade de secreção. Então, é um tipo de glândula holócrina, né? Então, que vai resultar na morte da célula. E eu tenho uma mistura de lipídios, ácidos graxos, colesterol, né? Triglicerídeos, tanto que a secreção produzida por ela acaba deixando a pele relativamente oleosa. Ok? Então, ó, só para a gente ver, ó, a glândula sebácea, o ducto curto que leva exatamente ao folículo piloso, né? Então, tendo exatamente essa dinâmica, né? Então, perceba que ela é meio que pseudoestratificada na forma de um ácido, né? Costuma dizer que ele seria até no formato de uma garrafa, que aí vai estar
relacionado exatamente a toda essa dinâmica. Certinho? Tranquilo? Então, pessoal, depois a gente volta para poder ver algumas lâminas relacionadas a essas duas temáticas que a gente discutiu. Um abraço e até mais.